Gravando. Compartilhar aqui. Bom, na semana passada, na quarta-feira, eu acabei a aula com vocês falando sobre as questões do capitalismo. Então, aqui para trás, eu fiz a correção desses dois exercícios, falando sobre as crises econômicas, o que levou a essas crises. Antes disso, eu falei com vocês sobre as etapas de evolução do capitalismo, né? E aí, hoje, para poder encerrar essa parte do capitalismo, eu vou falar sobre a mais-valia, muito rápido. Você já ouviu falar alguma coisa sobre mais-valia, Eric? Não. O nome mais-valia, ela se baseia, ou esse nome se baseia, no que o produtor não, no que o dono da empresa ganha em cima do serviço do outro. Então, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de móveis, móveis de madeira mesmo, não é esses móveis que eles usam plástico nem nada não. E você, Eric, é um dos carpinteiros que trabalham para mim para construir esses móveis. Você me cobra por móvel R$ 10 para poder fazer o móvel, eu dando a matéria-prima. E aí, quando o móvel fica pronto, eu vendo esse produto a R$ 300. Então, os R$ 290 que eu ganho em cima do seu trabalho, eu estou tendo de lucro. É claro que aí eu não estou contando o que eu gastei para comprar matéria-prima. Mas essa exploração em cima da mão de obra do trabalhador é chamada de mais-valia. Entendeu? Entendi. E essa mais-valia, ela se divide em mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Então, a mais-valia absoluta é o seguinte: é quando acontece o que eu acabei de te falar, em que a mais-valia é o fruto do trabalho excedente, ou seja, igual o que você fez aí no exemplo que eu dei. Já na relativa, não envolve tanto a mão de obra do trabalhador, e sim envolve a mão de obra de máquinas, de maquinário. Por exemplo, em algumas semanas atrás aí eu falei sobre salgadinho. Então, por exemplo, quem vende salgadinho feito por máquina, então existem as máquinas de salgadinho. Então, para eu fazer para eu fazer o salgadinho com a máquina, vamos supor que eu gasto lá R$ 50 para fazer 500 salgadinhos na máquina. Então, ao final do dia, 500 salgadinhos estão prontos e eu gastei R$ 50 de material. Quando alguém vem pedir, encomendar esses 500 salgadinhos, eu cobro, sei lá, R$ 200 pelos salgadinhos. Ou seja, esses R$ 150 que eu estou ganhando em cima do trabalho da máquina é a mais-valia relativa. Deu para entender? Olha, eu quero entender qual que é a diferença entre absoluta e relativa. Então, a relativa é quando o produtor, quando o dono da empresa ganha em cima do trabalho da máquina. Então, esse salgadinho que eu te falei é porque o salgadinho é feito na máquina. Máquina de salgadinho. Não Tá. existe intervenção da mão de obra humana direta. Já na mais-valia absoluta, é a exploração da própria mão de obra humana. É quando se ganha em cima desse trabalho, como o exemplo que eu te dei, você trabalhando como carpinteiro, e eu ganho em cima dos móveis que você faz. Tá certo? Uhum. Então, alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza. Então, essa é a parte final do que estava faltando falar sobre o capitalismo. Na parte seguinte, se você quiser marcar sobre a mais-valia, tranquilo, pode marcar. Na parte Uhum. seguinte, o que está falando sobre o socialismo é importante. Por quê? Eu falei até agora sobre o capitalismo. Então, o que eu vou falar sobre o socialismo vai... Bom dia, Justin. Então, o que vai fazer com que você entenda essa diferença e o porquê que aconteceu essa disputa, né? Essa guerra, essa guerra fria, essa disputa bipolar no planeta, vai fazer com que você entenda o porquê que aconteceu. Então, olha só. O socialismo, ele é uma ideia contrária ao capitalismo. Se o capitalismo é tudo isso que nós vimos de empregar a exploração do homem sobre o homem, de levar a essa livre competição entre as empresas,
o que é bom porque acaba levando as empresas a evoluírem os seus produtos. Em contrapartida a isso, o socialismo é o contrário. Por quê? Porque o socialismo ele emprega justamente uma igualdade entre todos. Ou seja, numa sociedade não existe uma divisão de classes, não existem empresas melhores ou piores. Todas as empresas são controladas pelo Estado e cada pessoa é responsável pelo seu pelo seu meio produtivo. Então, por exemplo, se no sistema capitalista eu compro terras e coloco para vender ou utilizo para produzir alguma coisa, já no sistema socialista isso não acontece porque a economia é uma economia planificada. Planificada significa que é uma economia regulada pelo Estado. E aí a única coisa que o Estado faz pelas pessoas é dar a essas pessoas terras, para que essas pessoas possam produzir o seu próprio alimento e, no máximo, o excedente vender. Mas pessoas com grandes propriedades de terra, pode esquecer. Tudo bem até aí? Sim. Justine? Tranquilo? Sim, sim. Então tá. Então a ideia principal do socialismo é que vocês têm que lembrar é que a ideia do socialismo é que o Estado é um Estado forte. O Estado é o Estado que atua sobre a economia. No socialismo, o Estado ele emprega a ideia de igualdade entre todos e ele regulamenta o valor de mercado. No sistema capitalista é justamente o contrário. O Estado é um Estado mínimo, onde o Estado não intervém na economia, aonde o capitalismo ele emprega a ideia da competitividade entre empresas. E essa competitividade, eu particularmente falando, né, o Ronaldo, professor de vocês, eu prefiro, porque ela acaba levando a uma melhora. Tanto é verdade que o sistema que conseguiu se promover, foi considerado o vencedor dessa Guerra Fria que a gente vai começar a falar, foi justamente o capitalismo. Por quê? Dentro da ideia socialista, para um princípio é muito bom, mas a partir do momento em que não existe competição entre empresas, não existe uma evolução. E aí acaba ficando obsoleto o produto, ultrapassado. Ok? Ok. Então, falei com vocês sobre os dois sistemas e agora eu vou explicar para vocês o que foi esse mundo bipolar, tá certo? Hoje vai ser rápido, eu prometo. Primeira coisa, bipolar vem de quê? Bi vem de dois, não é? Bipolar são dois polos. Se até então, até a Segunda Guerra Mundial, o mundo era comandado pela Europa, a partir do momento que a Europa foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, né, as principais potências, Alemanha, França, Inglaterra, a Itália, que na época era uma superpotência também, foram destruídas economicamente por causa da guerra. E aí, em 1945, começa a emergir na Europa, na Europa não, no planeta, duas forças que até então eram desprezadas pela Europa. Os Estados Unidos, do lado oeste, com o capitalismo, e a União Soviética, do lado leste, liderado pela Rússia. Tudo bem até aí? Tanto é verdade, Sim. tanto é verdade que quem derrotou de verdade os alemães foi o Exército Vermelho, foi o Exército Russo. E aí, por ter sido aos aliados, né, junto à França, à Inglaterra, ao Brasil e aos Estados Unidos, a Rússia, né, a União Soviética agora liderada pela Rússia, eles dividiram o território alemão. Então essa parte aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Opa. Então essa parte que eu marquei aqui fala justamente sobre essa divisão da Alemanha. Por quê? Já era a segunda vez que a Alemanha tinha tentado dominar o território europeu. Então, os vencedores da Segunda Guerra Mundial se sentiram na liberdade e no direito de tomar conta desse território, que é o território da Alemanha hoje. Eles tomaram conta de tudo. E aí eles dividiram em quatro.
A Alemanha, a União Soviética ficou com a parte que está em vermelho, aí, que vocês podem ver. Os Estados Unidos com a parte em laranja, a França com a parte em azul e a Inglaterra com a parte em verde. Tá certo? Sim. A parte que pertence que ficou pertencendo a, ai meu Deus, a União Soviética, a Alemanha ficou conhecida como Alemanha Oriental. E a parte que ficou pertencendo aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França ficou conhecida como Alemanha Ocidental. Então a Alemanha se dividiu em duas durante o período da Guerra Fria. Tanto é verdade que aqui está o nome. Ó. Ela se tornou socialista em 1949 e passou a ser denominada como, oficialmente, República Democrática da Alemanha. Essa é a Alemanha Oriental, é a Alemanha socialista. Tá certo? Sim. Já a parte oeste da Alemanha, que foi a Alemanha Ocidental, permaneceu capitalista e passou a se chamar República Federal Alemã, chamada de RFA. Tá certo? Agora, muitos de vocês veem em alguns livros, e aí mais para baixo eu vou poder explicar melhor o porquê que isso aconteceu. Na verdade, a divisão da Alemanha, ela não fica entre 4 países. Depois que essa divisão é feita, e porque também a União Soviética começa a fazer algumas burrices, os Estados Unidos acabam impondo à França e à Inglaterra vamos dizer assim, uma retirada estratégica. Os Estados Unidos chegam na França e na Inglaterra e falam assim, olha, deixa esse território aí comigo e vocês vão embora. E assim é feito. Tanto é verdade que a Alemanha Ocidental, que é considerada a parte capitalista, em alguns livros ela fica sendo reconhecida como apenas parte dos Estados Unidos. Agora, por que isso aconteceu? Olha só. A cidade de Berlim foi dividida em 2 zonas de ocupação, como exemplo dessa divisão. Então, Berlim, tanto é verdade que o muro que a gente conhece é o Muro de Berlim. Não é o Muro de Hamburgo, não é o muro sei lá, de outra cidade. Qual o nome da outra cidade alemã que eu esqueci agora? E fugiu. Mas o nome que nós conhecemos é o Muro de Berlim. Por quê? Esse muro, diferente do que muitos alunos pensam, não foi construído por toda a Alemanha. Não dividiu todo o país, não. Tá? Na verdade, esse muro ele foi construído apenas na cidade de Berlim e foi uma construção unicamente soviética. Foi o governo soviético, foi o governo russo que impôs essa construção. Tanto é verdade que em 1961 foi o início da construção e em 73 acabou. Ele chegou ao fim essa construção do Muro de Berlim. Tudo bem? Sim. Aí, normalmente, quando eu falo isso, alguns alunos me perguntam assim, mas Ronaldo, por que foi construído o Muro de Berlim? Qual foi a ideia do governo soviético em fazer isso? Por que ele gastou dinheiro? Existem dois motivos. O primeiro, que é o oficial, é que o governo soviético não queria perder sua mão de obra especializada na Alemanha Oriental. Então, com a construção do muro em Berlim e com o apoio do exército soviético, quem ficou do lado leste, quem ficou na Alemanha Oriental, não poderia mais passar para a Alemanha Ocidental. Então, a mão de obra qualificada que estava do lado leste continuaria na parte soviética. Essa é a, vamos dizer assim, é a fala oficial do governo soviético na época. Mas, na verdade, todos nós sabemos, né, e vocês vão saber agora, que o governo soviético fez isso porque sabe que o sistema socialista
para a população ele é bom no início, mas com o passar do tempo, a população soviética em Berlim, eles iriam ver, porque era assim uma cidade, pensa a Barra do Piraí, cortado pelo Rio Paraíba, como ele é cortado. E de um lado você tem uma parte da cidade, do outro lado você tem outra parte, mas você enxerga tudo. E em Berlim era assim. Então uma parte soviética iria ver a Alemanha Ocidental se desenvolver muito mais rápido, porque essa competição, como eu estava falando com vocês, levaria a Alemanha Ocidental a uma evolução muito rápida. E foi o que aconteceu. E, na verdade, o governo soviético não queria perder essa população, porque, com certeza, a população da Alemanha Oriental, vendo o desenvolvimento da Alemanha Ocidental, iriam querer ir para esse outro lado. Tanto é verdade que muitos tentaram durante a Guerra Fria, muitos tentaram, e a maioria foi morto. Foi morto para servir de exemplo que não deveriam deixar o território soviético. Olha só, hein? E aí, turma, a partir do momento em que o governo soviético termina a construção do Muro de Berlim, cria-se a ideia da cortina de ferro. Olha aí, ó. O que é a cortina de ferro? A partir do momento em que a União Soviética, em 1973, termina a construção do Muro de Berlim, cria-se já essa ideia de competição real entre Estados Unidos e União Soviética. Até então, Justine e Eric, era uma, vamos dizer assim, era uma competição, mas por debaixo dos panos. Não era declarada. A partir do momento em que a União Soviética se sente ameaçada pelo sistema capitalista, ameaçada não de guerra que eu estou falando, porque guerra os dois poderiam propor um ao outro. Ameaçada que eu estou falando de perder a sua população para um outro sistema. Então, para isso não acontecer, a União Soviética cria esse Muro de Berlim e cria a cortina de ferro. Na verdade, essa cortina de ferro, fisicamente, ela nunca existiu. Mas ficavam soldados, presta atenção nisso que eu vou falar, hein? Ficavam soldados soviéticos em todo o território europeu, presta atenção nisso, em todo o território europeu que pertencia à União Soviética. Ou seja, todos os países do leste europeu que se juntaram à União Soviética, o limite do território deles sempre teriam soldados soviéticos para não deixar ninguém passar. Tanto isso é verdade que muitas famílias foram separadas nesse período aí na Alemanha, né? E só foram conseguir se rever depois quando a Alemanha foi unificada novamente. Então, na verdade, a cortina de ferro não foi uma construção. O que foi construção foi o Muro de Berlim. A cortina de ferro foi uma exposição real dessa divisão da Europa entre a Europa socialista e a Europa capitalista. Alguma dúvida? Não, mas Não, eu cheguei à conclusão de que os métodos socialistas não são muito corretos, assim. Não são corretos. Tanto é verdade, Justine, que qualquer governo socialista, se você parar para ver na história, qualquer um deles é impositivo. Qualquer um deles é ditatorial. Por exemplo, o governo chinês, hoje ele é visto como bom, mas quando ele se colocou no poder foi de forma ditatorial. O governo soviético em Cuba, ditatorial. Mesmo o Fidel lutando lá contra o exército dos Estados Unidos, contra uma parte, né? Ele se colocou como presidente, ele não foi votado, né? Não foi Eles gostam de mandar em tudo. Não é que eles gostam de mandar, é porque o sistema socialista ele necessita dessa mão forte para poder liderar o povo. Porque no início o sistema socialista ele é muito bom, mas a partir do momento em que o povo percebe que essa ideia de igualdade, infelizmente, tal que eu vou falar é infelizmente,
mas que essa ideia de igualdade no mundo que a gente vive não existe. Porque o que começa a acontecer? Ah, beleza, o Brasil então vai se tornar socialista, como a China já foi um dia, né? Como a Rússia foi um dia, como Cuba ainda é, como a Coreia do Norte ainda é. Beleza. Qual é o principal ideal do sistema socialista? Não é a igualdade entre os homens? Como que Sim. nós vamos viver num sistema de igualdade se a gente já tem um líder? E esse líder, com certeza, ele vai ter mais regalia do que os outros. E essa regalia, em um momento, vai acabar gerando insatisfação na população. Porque se a população dentro do sistema socialista, ela não tem a possibilidade de crescimento, como que eu vou fazer para poder sobreviver num lugar assim? Então o socialismo ele é bom só no início. Se ele fosse bom de verdade, todos os países do mundo seriam socialistas. Todos. Agora, veja as principais economias mundiais. A ideia é capitalista, porque ela gera uma livre competição que acaba levando a população a um crescimento. Essa competição leva a uma evolução. Já o sistema socialista, as empresas, por serem estatais, elas ficam, vamos dizer assim, paradas no tempo. Elas não produzem com tecnologias novas. Então, por isso que o sistema socialista ficou obsoleto. Tudo bem até aí? E é justamente por isso que nesse período aí, de 1973 em diante, a União Soviética cria essa cortina de ferro. Por quê? Eles sabem que a população soviética, vendo o modo de vida capitalista, eles iriam querer passar para o modo de vida capitalista. E o governo soviético não queria deixar isso acontecer. Ok? Ok. Bom, a partir dessa tomada de decisão do governo soviético, o presidente Truman ele acaba criando a doutrina Truman. E, junto com a doutrina Truman, eles criam o Plano Marshall para poder, vamos dizer assim, dar uma freada na União Soviética. Porque eu não sei se vocês se lembram, alguns minutos atrás, eu disse que o sistema socialista, inicialmente, ele é muito bom. Porque pensa, vocês estão vivendo na miséria. Vocês estão vivendo uma dificuldade muito grande em que o líder de vocês, ou durante a Segunda Guerra Mundial, vocês foram colocados. Então, vocês estão numa dificuldade muito grande. E o sistema socialista, com esse ideal de igualdade, ele acaba trazendo uma calma, acaba acalentando os ideais, acaba fazendo com que a população se ajude. E existe um crescimento, sim, mas isso é só no período inicial. Porque quando está tudo, como eu vou falar? Quando está tudo assim, indo, como é que eu posso falar? Quando tudo se recupera, quando as estruturas se recuperam e as pessoas vão querer começar a produzir, por exemplo, o governo soviético não deixa. Por quê? Somente empresas do governo, somente empresas estatais podem fazer essa produção. Então isso acaba gerando uma revolta muito grande. Mas vamos lá. Então o que foi a doutrina Truman e o que foi o Plano Marshall? Isso é importante e vocês vão ter que marcar. Então olha só. Em 1947, o presidente Truman acaba criando a doutrina Truman. O que essa doutrina ela impõe? Olha só. Foi uma política para cortar os avanços socialistas no mundo por meio de tropas e fornecimento de dinheiro. Então, a União Soviética ela estava crescendo muito no leste europeu, porque, como eu falei com vocês, os países estavam arrasados pela guerra, que acabou há 2 anos atrás. Por exemplo, 47 aí, 1947, a guerra tinha acabado em 1945. Então, os países, por estarem arrasados, com esse sistema de ajuda mútua entre os países socialistas, eles estavam conseguindo se recuperar. E também a proximidade, né? A proximidade dos países do leste europeu com a Rússia, com a União Soviética, fez com que eles tivessem muito poder de ação. Bom, o que o presidente Truman fez? Porque só falar que eles vão enviar tropas e vão fornecer dinheiro é muito fácil.
Mas como que vai ser esse fornecimento? O que vai ser feito pelos Estados Unidos para frear esse investimento, esse avanço socialista? Bom, o que é feito? A partir do momento em que o governo Truman cria esse ideal de conter o avanço socialista na Europa, ele cria, junto ao seu secretário de desenvolvimento, ele cria o Plano Marshall, um ano depois. No que se constituiu o Plano Marshall, pessoal? O Plano Marshall, ele se baseava no empréstimo, presta bem atenção, no empréstimo, no financiamento da recuperação dos países que foram destruídos pela guerra. Então, a própria Alemanha, a parte ocidental, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, a Bélgica, a Espanha, todos os países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial, que aceitaram a ajuda dos Estados Unidos, receberam um investimento maciço, receberam muito dinheiro dos Estados Unidos. E aí eles se reconstruíram e continuaram sendo capitalistas. Então, muita gente, quando eu falo isso, fala assim, nossa, os Estados Unidos tinham uma ideia muito boa, eles eram muito bonzinhos. Na verdade, esse empréstimo do dinheiro é igual o banco faz com a gente. Na verdade, os Estados Unidos não fez isso porque eles queriam uma melhor qualidade de vida para a população europeia. Não era isso. Tinham dois objetivos. O primeiro era acabar com o sistema socialista na Europa. E o segundo era fazer com que esses países se tornassem independentes economicamente dos Estados Unidos. Tudo bem? Sim. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Que tá tranquilo. Então, a partir do momento em que os Estados Unidos faz esse investimento na parte ocidental da Europa, eles se veem distantes da União Soviética. Tá certo? Então, duas coisas que vocês têm que se lembrar. O que foi a doutrina Truman e o que foi o Plano Marshall. Vocês marcaram? Sim. Tá, então tá. Porque isso o objetivo da aula hoje, esses dois conteúdos aí, eles estão como essenciais, tá? Então, para poder se colocar, vamos dizer assim, criar uma frente contra o Plano Marshall, que era esse plano econômico para emprestar dinheiro para os europeus, junto com a doutrina Truman, o que a União Soviética fez? Eles criaram um comitê para também ajudar os países socialistas, no caso da Europa, a se recuperarem da guerra. Tanto é verdade que em 1949, aqui, ó, eles criam o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o chamado Comecon. Então, na verdade, Comecon e Plano Marshall é a mesma coisa. Eles formam, a ideia é a mesma. Só que o Plano Marshall, criado pelo lado capitalista com os Estados Unidos, e o Comecon, criado pela parte socialista com a União Soviética. Tudo que nós vamos ver durante a Guerra Fria, vocês vão ver que as ideias são parecidas, só que tem nomes diferentes e lados diferentes. Tá certo? Tudo bem? Sim. Por exemplo, dando sequência a essa questão que tem ideias iguais, mas só tem lados diferentes, a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Então, do mesmo jeito que na parte econômica os Estados Unidos criou e a União Soviética foi lá e copiou, a OTAN e o Pacto de Varsóvia foi a mesma coisa. Por quê? A partir do momento em que os Estados Unidos, olha só, com uma divisão bipolar do mundo, eles acabou criando uma ideia de guerra, que poderia acontecer uma terceira guerra mundial. Só que todo mundo sabia que as potências não aguentariam uma terceira guerra mundial. E outra coisa, no final da Segunda Guerra Mundial, no final não, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos faz o ataque ao Japão com a bomba nuclear, com as duas bombas nucleares, né, em Hiroshima e Nagasaki, ele mostra para o planeta que tinha criado uma arma de destruição em massa. Então a União Soviética sabia que se declarasse guerra aos Estados Unidos diretamente, poderia acabar com a vida na Terra.
Por que poderia acabar com a vida na Terra? Porque imagina se os Estados Unidos usassem todas as suas bombas nucleares naquele período. Meu Deus, Ia explodiu o destruir a União planeta. Soviética e o resto do planeta. Por quê? A União Soviética faria a mesma coisa e aí ia acabar a vida na Terra. E tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos sabiam disso. Tanto é verdade que depois que acabou a União Soviética, fizeram uma contabilidade. Contaram, quantificaram quantas ogivas nucleares tinha na União Soviética e quantas ogivas nucleares tinham nos Estados Unidos. Isso para a Guerra Fria. Eles fizeram essa contabilidade na década de 90. Então, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o que os especialistas da época contaram, só de ogiva nuclear, oitavo ano, vocês sabiam que eles tinham poder para acabar com o planeta, não com o planeta fisicamente, mas acabar com a população do planeta Terra 3 vezes. Só de ogiva nuclear. É muita coisa. Então, essa Guerra Fria, ela se deu justamente porque o desenvolvimento das armas de destruição em massa foi tão grande, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabiam que não poderiam entrar em conflito direto. Tanto é verdade que mais para frente vocês vão ver comigo que as guerras que aconteceram durante a Guerra Fria foram guerras indiretas. Foram guerras, por exemplo, dos Estados Unidos contra o Vietnã, onde a União Soviética bancou o Vietnã. Foi uma guerra, por exemplo, entre a Rússia, a União Soviética invadindo o Paquistão e os Estados Unidos indo lá e bancando o Paquistão. Foi, por exemplo, a guerra onde os Estados Unidos estavam em Cuba e a União Soviética, junto a Che Guevara e ao Fidel Castro, bancaram lá a luta do Fidel. Então, essas lutas sempre foram indiretas, tudo bem? Porque eles sabiam que se entrassem num conflito direto, a vida na Terra poderia acabar. Tranquilo até Foi por aí? esse motivo que eu fiquei com medo do Bolsonaro querer ter guerra com o Donald Trump. Não, não. Não existe essa Eu possibilidade. entendi. Você pode ter certeza. Por quê? Esses líderes dos países, eles sabem que se uma guerra for declarada entre duas potências, vamos dizer assim, né, vão haver catástrofes gigantescas. Por exemplo, por que os Estados Unidos, quando sofreu o ataque lá das Torres Gêmeas, em 2001, por que eles não contra-atacaram se eles sabiam onde estavam todos os elementos da Al-Qaeda? Por que eles não foram lá, jogaram ogivas nuclear, fizeram caramba 4? Por que eles não mataram todo mundo? Porque o poderio bélico dos Estados Unidos é muito maior do que isso. É muito maior. Então não é só metralhadora, tanque de guerra, granada. É muito mais. E digo mais. Hoje, eles construíram, já tem um tempo, uma granada, uma bomba muito mais evoluída do que as ogivas nucleares. Eu esqueci o nome da bomba. É a bomba de nêutron. Essa bomba de nêutron, quando ela é jogada, ela só mata o que está vivo, o que é vivo. O que é construído, por exemplo, a alvenaria, as casas, prédios, não destrói nada. Só mata o que é vivo. Vocês Ai, acreditam? bizarro. É bizarro. Legal. É legal, né? E isso é o que a É gente, estranho. Isso isso é é o que, estranho. isso é o que nós sabemos. Mas tem armamentos muito mais evoluídos do que esse. Então, dando continuidade aí, o que acontece? Em 1949, os Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos, né, o grupo capitalista acaba criando um grupo de proteção mútua. Ou seja, atacou um do nosso grupo, nós vamos atacar também. Esse grupo em que eles se juntaram foi chamado de OTAN. O que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por quê? Inicialmente, os Estados Unidos se preocupavam com o Canadá e com os países europeus capitalistas. Só. Por isso que é Tratado do Atlântico Norte, porque foram os países da parte norte do Oceano Atlântico. Hoje não. Hoje a OTAN ela tem uma atuação global, mas inicialmente a ideia era essa.
de proteção mútua militar. E aí, como eu falei com vocês, a União Soviética acabou criando também do mesmo jeito, com o mesmo ideal, só que mudou o nome, chamado Pacto de Varsóvia. Está aqui, ó, embaixo, ó, Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? A mesma coisa que a OTAN, só que foi criado para os países socialistas. Tudo bem? Sim. Então vocês entenderam que a OTAN foi criada pelos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia criado pelos soviéticos. Tá certo? Sim. O ideal era de proteção mútua. Até aí alguma dúvida? Não. Então Não. tá. Beleza. Bom, agora eu vou falar diretamente com vocês sobre o que aconteceu durante a Guerra Fria. Porque até agora eu falei com vocês o que os países criaram e quais eram os ideais deles. Então, quando eu falei de OTAN, Pacto de Varsóvia, Cortina de Ferro e a construção do Muro de Berlim, eram apenas ideias. Agora eu vou mostrar para vocês na prática o que eles fizeram que acabou levando, por exemplo, à vitória dos Estados Unidos com o capitalismo e a derrota da União Soviética. Só um minutinho, peraí. Pronto, estava tomando água. Bom, como eu falei com vocês, a Guerra Fria recebeu esse nome porque foi uma guerra, vamos dizer assim, que não houve esse conflito direto, como eu já citei para vocês. Esse conflito não podia acontecer. Então, as guerras, as disputas entre Estados Unidos e União Soviética aconteciam de forma indireta. Como eu citei, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos acabou sendo derrotado, entre aspas, aí, né? Entre aspas, porque não houve uma derrota do exército, e sim uma desistência, eles acabaram saindo do Vietnã, mas o Vietnã foi patrocinado pela União Soviética. Por exemplo, o Afeganistão, como eu citei para vocês, a Rússia, quando foi invadir o Afeganistão, os Estados Unidos foi lá e bancou o treinamento e deu armamento para o exército afegão lutar contra a Rússia. E aí a Rússia foi derrotada. Então eram esses conflitos indiretos. Tudo bem até aí? Sim. Bom, o que começou a acontecer? Como os Estados Unidos e a União Soviética perceberam que não poderiam ter esses conflitos diretos por causa dos mísseis nucleares que eles tinham e toda essa ameaça, eles sabiam que poderia acabar com o planeta, começou uma corrida chamada de corrida armamentista. Tá aqui, ó, corrida armamentista. O que foi essa corrida armamentista? Eu acho o nome errado, porque na verdade não foi uma corrida só de armamentos. Na verdade, foi um período de desenvolvimento muito grande de tecnologias voltado para tudo, 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 tudo. Então, eu acho que deveria se chamar corrida tecnológica ou corrida desenvolvimentista, como alguns livros na minha época de estudante chamavam esse período. Mas tudo isso eles continuam chamando de corrida armamentista porque durante esse período aí da Guerra Fria, desculpa, que foi de 46 até 1989, justamente por querer desenvolver novas armas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolveram muita tecnologia. Tanto é verdade que as maiores tecnologias que nós temos até hoje, pelo menos a grande maioria, foi desenvolvida durante o período de guerra. Por exemplo, pelo menos o que eu acho, tá? A maior invenção tecnológica que o homem criou, que foi a internet, ela foi desenvolvida inicialmente durante a guerra. Por quê? Porque os centros, né, as bases, precisavam se comunicar ou mandar documentos, mandar visualizações aéreas para quem estava em campo lá na batalha, e não tinha como. Inicialmente, a comunicação era por pombo-correio lá na Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial,
existia aquele soldado que andava com o telefone nas costas para poder se comunicar com a base. Já nessas mini guerras que aconteceram aí durante a Guerra Fria, já existiam até o exército estadunidense usava alguns computadores de mão, como se fossem palm tops, aonde eles recebiam informações de onde os soldados inimigos estavam. Então, o desenvolvimento, a corrida armamentista, vocês podem até anotar isso, tá? A corrida armamentista foi o período de maior desenvolvimento tecnológico da história. Tá bom? Tá bom. Só que o que aconteceu? Inicialmente, lembra que eu falei para vocês que no início o sistema socialista ele é bem melhor do que o capitalista? Sim. Então, no início dessa Guerra Fria, quem teve mais vantagem foi justamente a União Soviética. Tanto é verdade que a União Soviética ela acabou desenvolvendo antes dos Estados Unidos ai meu Deus, esqueci a palavra. O programa espacial, lembrei. Por quê? Muita gente se pergunta assim, pô, que burrice, hein? Ficar gastando dinheiro para mandar o homem para a Lua, para mandar o homem viajar em volta do planeta Terra. Para que isso? Eles que criaram a NASA, em falar nisso? Eles quem? A União Soviética. Não, os Estados Unidos. A NASA é dos Estados Unidos. Tá? Tá. Porque o que aconteceu? Porque qual era a ideia de mandar o homem para o espaço? Era justamente poder ver do espaço, poder observar o seu inimigo. Olha aí. Então, quem conseguiu fazer isso primeiro foram os soviéticos. Então, os soviéticos, eles mandaram o primeiro ser vivo viajar em volta do planeta Terra, né? Com a Sputnik 1. Eles mandaram com aquela cachorrinha. Como é que é o nome da cachorra? Esqueci o nome dela. Depois eu vou pesquisar para poder falar com vocês. Essa eu também não sei o nome, Eu acho que é Lica. Não, Laika. Lembrei, Laika. E essa cadela, ela foi o primeiro ser vivo, pelo menos que nós conhecemos, na história que conseguiu fazer esse voo em volta da Terra e depois com o Sputnik 2, né? Aí já habitada, não, comandada por uma pessoa que foi o Yuri Gagarin. Então, os Estados Unidos, nesse período, ele foi ultrapassado. E aí, para não ficar por trás, e aí tem uma lenda da conspiração, né? Que os Estados Unidos, na verdade, eles queriam mostrar para o mundo que os Estados Unidos teria conseguido mandar o homem à Lua. Por quê? Se a União Soviética conseguiu mandar primeiro um cachorro e depois uma pessoa de verdade para poder viajar em volta da Terra, os Estados Unidos não queriam ficar atrás. Não adiantaria nada mandar um homem também através de uma nave aeroespacial viajar em volta da Terra, porque os soviéticos já tinham feito isso. Então, os Estados Unidos pensou, vamos mandar o homem à Lua. Só que todo mundo sabe que hoje essa ideia de mandar o homem à Lua é difícil. Tanto é verdade que não tem expedições com seres humanos todo ano para a Lua, por exemplo, para descobrir novas coisas. Não tem. Minha avó acredita que esse negócio do homem ter ido à Lua é mentira. Porque Então, hoje nós temos tecnologia para isso.